Olá, vamos ver se está funcionando. Oi, Luana. Dá um retorno para mim se está funcionando, se dá para ouvir bem. Eu não consegui entrar com a internet de casa, tive que entrar com a internet do 4G. Tudo bem? Vou avisar a Ju que eu já entrei. Que bom encontrar vocês, mesmo que seja por aqui. A gente fica com saudade, né? Muito bom encontrar todo mundo aí. A Loren, povo que a gente conhece. Que delícia. A Elizabeth, lá de Telêmaco, a Heloísa. A Ju, tudo certo, Ju? Tá dando pra ouvir? Luciane dando oi, a Carol. A Luana deu um retorno agora, ótimo. Deixa eu desligar a internet aqui. Deixa eu avisar a Juliana que a gente já entrou. A Regina. Que delícia ter vocês aqui hoje. Pra gente conversar um pouquinho. Karen. Camila. A Marie Claire. Oi, Marie Claire. Só assim, né? Pra gente se encontrar. A Mirna dando oi também. A Regina. O B. O B tem que entrar, né, filho? Tem que apoiar. Carol. Esse casamento que não sai, né, Carol? Tem que esperar agora. A Jaque. A Mari dando oi também. Ju, você precisa pedir para eu te aceitar aqui na conversa agora. Aí eu vou te aceitar. Vamos lá. Gente, eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Ai, meu Deus, a Juliana disse que não sabe como achar a conversa. Peraí. Juliana, você entrou no Baguncei? Espera só um pouquinho, gente. Aí. Ela tá curtindo a página em vez dela entrar na conversa. Peraí. Vocês têm que aguentar um pouquinho, que é a primeira vez que a gente inventou de fazer isso. Será que ela entrou? Aí, pronto. Vamos ver. Aê, conseguimos! Deu tudo certo. Vamos estrear Boa aqui no Instagram. noite. Bem-vinda ao Baguncei. Boa noite, boa tarde, boa noite já, né? Ah, já é boa noite, né, Ju? Bom, eu tô dizendo para as pessoas que entraram, acho que só mulheres, só o Bernardo que entrou aqui, por enquanto, para terem um pouquinho de paciência com a gente, que é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui pelo Instagram. Sim. É a minha primeira vez. Tô estreando. Eu também. Então eu falei para eles assim, tenham paciência, a gente está aprendendo, né? Eu tô recebendo WhatsApp aqui perguntando para mim qual que é o acesso, mas agora eu não consigo. Mirna, a Jane do CMEI tá me perguntando qual que é o acesso. Manda lá para ela, porque senão eu não consigo responder o povo aqui, responder o WhatsApp, vai aparecendo no meu WhatsApp e conversar com a Juliana. Bom, Juliana, obrigada por ter aceitado esse desafio, essa conversa, que na realidade já é uma conversa que a gente vem fazendo aí há um tempo, né? A gente vem trocando figurinhas, conversando, sempre conversamos, mas agora na pandemia mais ainda, né? Uhum. E assim, para as professoras que estão chegando, não sei se a gente aguarda um pouquinho ou se já começamos, o que que você acha? Que tem gente me falando que não conseguiu entrar ainda. O que que você acha melhor? Então, deu.
Ah, não sei, acho que vamos começando a conversa, né, Cassiana? Porque Uhum. até contextualizar, enfim, né? E aí o pessoal vai entrando e Pegando, vai né? se inserindo. Então, acho que É podemos porque, começar. pelo que eu entendi, a gente tem uma horinha aqui, né? Daí cai, eles derrubam a Não é gente, né? não é tanto tempo, né? Tá, então vamos lá. Bom, o motivo da conversa, então, são as inquietações das professoras, né? Teve uma professora que ela usou um termo, assim, bem interessante, né? Ela disse assim, eu preciso de um colo, né? Nós estamos precisando de um colo. Eu acho que é um momento, Ju, que todas nós estamos precisando de um colo mesmo. Então, quando eu mandei o recado, até falei, vamos fazer uma conversa, um bate-papo, algo leve, né, descontraído. Nem preparei teu currículo aqui para apresentar, tá? Não. Depois as pessoas que procurem no Lattes, né, já conhecem aí tua trajetória como pesquisadora, toda a tua produção, mas dizer assim que a gente vem de uns dias muito sofridos aí, né, principalmente nessa última semana. Eu penso que o acontecimento com a morte do Miguel, né, ele simboliza muito disso também, né? Essa negligência, o desrespeito, essa falta de cuidado, essa falta de zelo, que acaba remetendo que a gente pense ainda mais qual que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar, o que que a gente está fazendo nesse momento, né? O que que nós estamos cobrando das pessoas, das professoras, das famílias, das crianças. E eu tenho visto várias discussões em vários lugares, mas hoje, na nossa conversa, eu queria tentar, de alguma maneira, até porque a maioria das pessoas que estão aqui conosco são professoras, eu queria tentar dar esse colo realmente, né? Esse lugar de acolhida, assim. O que que a gente pode falar? Tem professores, eu vi o André entrou, né? Agora o Marcelo, mas a maioria são professoras, que eu acho que já é um dado, né? Sim. Mulheres responsáveis pela casa, pessoas que estão aí cuidando de mil afazeres e mais das tarefas da escola. Então, como é que a gente acolhe? Como é que a gente acolhe essa demanda? Quais seriam aí as suas palavras iniciais? Bom, primeiro, boa noite a todas as professoras, todos os professores participando. Vou pedir desculpas aqui que eu tenho um barulho de fundo, que são os meus cachorros, às vezes meio barulhentos, não tem muito jeito, né? Então peço que vocês me desculpem, acho que faz parte já da nossa experiência aí com lives e reuniões. Eu fiquei contente com esse convite, com essa proposta da Cassiana, né? A gente conversando, pensou nesse formato um pouco mais menos estruturado, até menos divulgado, né? Uma coisa mais como uma conversa de fim de tarde mesmo, para compartilhar e ir tecendo junto um pouco da compreensão de tudo isso que a gente está vivendo. E acho que uma das coisas que mais me tem feito refletir é o quanto, ao invés de nós sermos capazes de nos apoiarmos, de oferecermos suporte, de criarmos uma rede de apoio uns com os outros, uns para com os outros, a gente tem muitas vezes colocado mais pressão e mais cobrança sobre as pessoas, sobre as professoras, e no caso das professoras mulheres, a gente sabe que isso tem um elemento a mais, né? Então, parece que a gente está tendo que lidar com um problema de um porte tão gigantesco, e para enfrentar, e no enfrentamento desse problema, a gente tem criado novos problemas. Tem sido colocado ainda mais cargas sobre as pessoas, além daquilo que a gente já está tendo que enfrentar e dar conta, que é a situação da pandemia acontecendo num país que, enfim, né, ocorrendo num cenário marcado por problemas sociais crônicos, gravíssimos, que é o caso brasileiro, e num contexto em que a gente não tem um governo federal responsável e que possa conduzir, né, as decisões e políticas para esse enfrentamento. Então já não basta a gente lidar com toda essa questão, né, com a situação da pandemia, os desdobramentos sociais da pandemia, toda a situação de isolamento social, isolamento físico, né? Isso já está tão difícil para todos nós. Será que a gente precisa criar mais problemas ainda? Será que a gente precisa criar mais dificuldades para as pessoas? Será que a gente não consegue construir respostas para essa situação em que a gente possa minimamente
aliviar essa dificuldade e ter esse espírito de solidariedade, de estar junto, né? De nos ajudarmos. Eu tenho sentido muito isso ouvindo as queixas, os relatos das professoras pressionadas, ansiosas, o quanto a condição do trabalho tem sido geradora de mais ansiedade, angústia, sobrecarga, além de tudo que a gente já está tendo que dar conta nesse período histórico. Eu acho que é um pouco nessa direção mesmo, né? A gente tem aí... Nossa, tem um bicho aqui em mim. A gente tem aí vários documentos, né? Aí as pessoas não sabem como lidar com esses documentos, porque o próprio documento do Conselho Nacional de Educação, ele deixa muito aberto, né? Muito, assim... Então, cada sistema vai fazer o que acha que considera importante ou não. Acaba sendo ruim, porque a gente pode ter um sistema que pode ter uma leitura muito interessante, que respeita as crianças, que respeita os professores, mas, por outro lado, também a gente pode ter um sistema que pese muito, né? E que não respeite nem as crianças, nem os professores e nem as famílias. Então, a gente tem uma série de dúvidas. E, por outro lado, também a gente tem aí a iniciativa privada demitindo muito, né? A gente tem, além da demissão dos professores, hoje a Lucinéia compartilhou com a gente no FEIPAR também, demissão de estagiários, né? Então, a gente tem uma série de problemas. Então, isso que você está colocando é verdade, né? O que a gente pode fazer com os gestores, o que a gente pode fazer com as equipes para não dificultar tanto? A gente entende os problemas econômicos, a gente entende os problemas financeiros, ninguém está negando, ninguém está dizendo que eles não existem, né? Mas o que nós podemos fazer para minimizar esse sofrimento, para minimizar essa dor dessas pessoas? Né? O que a gente pode fazer para contribuir, assim. E aí é interessante, Ju, que as pessoas mandaram várias coisas, né? Mandaram um pouquinho no próprio blog do FEIPAR, algumas pessoas mandaram para mim. Nessa escuta dos professores, né, nesses questionamentos, algumas falaram assim, tanto nas demissões, né, que tem acontecido na rede privada, quanto na rede municipal, rodízios de professores. Então, por exemplo, o professor ele estava numa determinada turma, e agora, por conta da pandemia, mesmo a gente já entra na questão do que é legal ou não na atividade remota, acho que a gente vai ter que discutir isso com mais calma um pouquinho, mas como é que a gente tira aquele professor daquela turma dele, que era a turma de referência dele, e coloca ele para atender uma outra turma, que ele não tem afinidade, que ele não conhece as crianças, né? Então, como é que a gente olha para esse cenário? Primeiro pensar isso do ponto de vista da criança, que eu acho que deve ser sempre o nosso primeiro, né, o primeiro e central foco de análise, né? Tem uma amiga que tem uma filha da educação infantil e me relatou exatamente essa situação, né? Uma escola privada e implementou aulas remotas e juntou a turma da manhã e da tarde, ou juntou duas turmas e uma única professora assumiu as duas turmas. E aí, essa criança começou a assistir a aula e desligou e disse assim, essa não é minha turma. E se recusou a continuar participando da aula remota. Percebe? Como é curioso perceber, né? Eu fico, às vezes, com a sensação, e isso é algo que eu venho conversando também com a Lucinéia, né? A gente, nesse período, anda se conversando, se procurando muito para poder dar conta, né? De tanta dificuldade, de tanta angústia, de tantos absurdos que a gente vai vendo acontecer. Mas a gente fica com essa impressão de que parece que, de repente, a gente esqueceu tantas e tantas discussões que já fizemos em relação ao que é o trabalho educativo na educação infantil, ao que é olhar para a necessidade da criança e ter isso como um parâmetro importante. Quer dizer, parece que de repente tudo isso ficou em suspenso ou ficou em segundo plano, e o que está em primeiro plano é a gente comprovar que está fazendo algo durante a pandemia. Então, manda a tarefa para casa e a tarefa tem que ser entregue, depois você vai arquivar tudo isso, e quando chegar lá no final desse período, a gente vai ter provas de que a gente trabalhou muito com as crianças durante a pandemia. Né? A gente vai ter um número de aulas remotas ministradas, tantas horas por dia, toda semana. Quer dizer, parece que isso ficou tão no topo da hierarquia das decisões que a gente simplesmente desconsidera a experiência que a criança pequena possa estar tendo em relação a isso.
Então, o que significa para uma criança pequena estar com uma outra turma, com uma professora que não é a professora dela? Não tem o menor sentido. É melhor não fazer. Né? Porque a gente insistia muito lá no início. Se é para fazer algo, esse algo é para manter o vínculo, é para manter, né, as atividades escolares como parte do conteúdo da rotina da criança. Agora, introduzir uma nova professora que ela não conhece, propondo atividades, quer dizer, não tem como dar certo, no ponto de vista da criança. E do ponto de vista da professora, que atividade é essa? Que ela prepara para uma turma, para uma criança que ela não conhece. Se para fazer esse processo com a sua própria turma já está muito difícil, porque perde-se esse movimento, né, daquele dia a dia, que a gente termina um dia e replaneja o que vai fazer para o próximo, em função de como as crianças responderam, e vai sentindo quantas crianças estão ou não estão se engajando naquilo que a gente propõe. Quer dizer, perdemos isso. Perdemos isso. Isso é insubstituível, isso não é possível fazer no remoto. Agora, além disso, a gente perde o vínculo e a referência, quer dizer, eu acho que algumas decisões têm sido tomadas por outros parâmetros que não os pedagógicos. E é tão interessante isso que você está falando, porque é como se a gente esquecesse mesmo toda a construção, toda a luta histórica dos direitos da criança, tudo que a gente estudou, né? Então, outro dia eu estava tendo uma conversa com o pessoal do CEMEI Laura, elas estão aqui até, elas podem dizer ali se é verdade. E eu disse exatamente isso para elas. Olha o que a gente diz que é pedagógico, né? Desde a hora que a gente recebe a criança, que a gente acolhe, que a gente diz bom dia lá no portão, a rotina, a hora da alimentação, a hora do banho, elas vão com as crianças lá na horta, o que elas fazem com as crianças? Elas recolhem esses alimentos, elas vão lavar, elas vão comer, elas vão... E agora uma atividade no papel diz que a criança cumpriu a atividade pedagógica do dia. Então, quer dizer, a gente desdiz tudo aquilo que a gente vinha construindo. Nós mesmos estamos produzindo provas contra nós, contra aquilo que a gente acreditava até então. Síntese, é uma ótima síntese. E, de repente, o papel ficou tão importante de novo, né? Acho que a gente já tinha conseguido superar um pouco isso, ou pelo menos em alguma medida, né? De que a especificidade da educação infantil, ela traz outras características. Nem sempre você vai ter algo... Você não vai ter um caderno, você não vai ter um registro em papel, mas você teve um processo de aprendizagem intenso acontecendo. É o próprio da faixa etária atendida, é o próprio dessa etapa de ensino, né? E de repente agora tudo ficou igual, né? Isso. E o que a gente tem que ter em mente também é que a gente está dando um espaço enorme para o material apostilado entrar. Sim. Né? Então, quer dizer, as editoras estão vendo um mercado enorme para produzir mais material apostilado, né? E as escolas estão entendendo isso. Então, a gente tem escolas privadas que entendem que é isso. Eu vou mandar apostila com tais e tais folhas para você fazer em casa. Como se o pai e a mãe tivessem a obrigação e como se aquela atividade bastasse. E às vezes na escola, às vezes não, eu espero que isso seja real, o professor ele não faz só aquela atividade, mesmo quando ele faz a apostila, ele fez um contexto, ele envolveu as crianças, ele teve uma experiência, ele teve um conjunto de coisas para chegar naquela coisa que a gente às vezes nem considera o ideal, não é verdade? Mas agora não, agora é só aquela página. E a gente está dizendo isso para as famílias, a gente está dizendo isso para a sociedade. Na educação infantil, essa página aqui, ó, pintar esse quadradinho, resolveu a vida. E não é isso que resolveu a vida, né? Então, eu tenho medo, Juliana, que as coisas que a gente tem produzido e as coisas que a gente tem mandado para casa, e vejam, com o intuito de ajudar. Ninguém está fazendo nada com o intuito de matar as crianças, né? Mas a gente está fazendo besteira. Eu acho que a gente precisa, e acho que você toca num ponto super importante, que tem a ver com o imediatismo, né? Como a gente está vivendo uma situação muito inédita, para a qual a gente não tem parâmetro, quando é que a gente imaginou que algo ia nos impedir de seguir um ano letivo normalmente? A gente estuda tanto educação, debate tantas questões, isso nunca passou pela nossa cabeça, né? Então, nós estamos tendo que lidar com uma situação que é muito inédita e ela é muito limitadora. Só que a gente precisa tomar um cuidado para não oferecer respostas neste momento para esta situação específica sem ponderar os desdobramentos, as consequências futuras que isso pode vir a ter.
né? Isso é algo que a gente tem debatido muito na universidade, em que a discussão do ensino remoto também está a mil, né? O que significa, nesse momento, a gente assumir que uma disciplina inteira, uma grade curricular inteira pode acontecer via remota? O que vai acontecer quando no ano que vem faltar um professor e a gente tem lá um acervo de videoaulas gravadas da época da pandemia, né? E quem é que vai dizer que a gente não pode reproduzir aquele modelo que foi feito na pandemia? Percebe como é delicado, né? Então, pensar o que a gente está fazendo como uma resposta ao momento, mas sem nunca perder de vista que o que a gente faz agora tem consequências para médio e longo prazo. Então, não deixar essa premência do imediato, esse senso de urgência nos levar, como você disse, a fazer besteira que pode se voltar contra nós daqui a pouquinho, né? E uma outra questão que surgiu, assim, em vários comentários de formas diferentes, mas que a gente podia tentar criar uma linha de raciocínio aqui, é em relação às famílias, né? Então, surgiram várias, por exemplo, cabe às famílias essa tarefa? Ou como é que as famílias vão ensinar os conteúdos? Ou será que a gente considera as necessidades das famílias, as condições objetivas? Questões de várias ordens, mas que a gente podia tentar analisar, assim, o que cabe às famílias, né? E eu acho que mais importante, assim, qual é a nossa relação da docência na educação infantil em relação às famílias? Acho que a gente podia tentar conversar um pouquinho sobre isso. Acho que esse também é um aspecto central, né? Pensar a relação escola-família nesse contexto. E acho que, fazendo um gancho disso que você traz agora, com o que a gente comentava, com os desdobramentos a médio e longo prazo, a gente não pode nunca perder de vista que a educação infantil, ela é um segmento, né, uma etapa escolar que há muito pouco tempo histórico obteve reconhecimento como parte da educação básica, e ela certamente é uma das etapas mais afetadas pela ameaça do chamado homeschooling, né? Então, se isso se fortalece como tendência, a educação infantil, sem dúvida, é uma das etapas educacionais que mais perde com isso. E a gente tá dizendo... Opa, tá barulhento aqui. Deixa eu ver se alguém me ajuda aqui. Ô, Fer, prende... Você não consegue colocar os dois aí lá pro fundo? Desculpa aí, gente. Fica tranquilo. Trabalhando de casa, né? Olha lá. Tava dizendo, né, da questão dos desdobramentos a médio e longo prazo e fazendo relação disso com a questão da família e a ameaça do homeschooling. A gente vinha batendo tão forte nessa tecla, né, contra a educação no âmbito doméstico, e de repente a gente está topando transformar os pais, mães, responsáveis em professores improvisados para executar o que a gente estaria executando na escola. É bastante complicado que a gente coloque, que a gente diga, como você colocou, eu acho que você colocou de uma forma muito feliz, Cassiana. A gente está dizendo coisas para a sociedade com as ações que a gente toma. Então, quando a gente propõe uma tarefa que o pai, a mãe, ou o responsável pela criança, é quem está efetivamente ensinando algo, o que nós estamos dizendo? Que dá para ser em casa, que dá para ser a família, que dá para transferir essa especificidade da docência para alguém leigo. E não dá, e a gente sabe que não dá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para preservar a identidade profissional e dizer que aquilo que o docente, que a professora, que o professor faz, são específicos dessa atividade profissional. E você não pode transferir essa responsabilidade nem na sua dimensão operacional para um leigo. Um leigo, às vezes muito bem intencionado, pode atrapalhar o processo de aprendizagem. Então, acho que esse é um aspecto. E o outro aspecto é pensar do ponto de vista da própria família. Eu comecei aqui, né, na nossa conversa dizendo o quanto a gente está pressionando as pessoas. As professoras estão absolutamente pressionadas, né, em alguns municípios, em algumas redes de ensino, por aquilo que está sendo cobrado delas, né? Excessivamente cobrado. E às vezes a gente está fazendo a mesma coisa com as famílias, né? Então tem família que recebe tarefa todo dia, tem que fazer a tarefa todo dia com a criança e comprovar que fez, ou por foto, ou porque manda por e-mail.
A gente se perguntou como é que está a rotina dessa família, a gente se perguntou as condições, né? Qual é a real necessidade de se fazer isso nesse momento? É só para comprovar, para dizer que a gente continua trabalhando? Que a gente vai propor que isso conte como dia letivo? Normal, lá no final? Então, vamos pensar, né? O que está os efeitos para além do imediato, né? Para além do produto, de ter as tarefas feitas pela criança, tudo que está envolvido, e o quanto a gente pode estar colaborando para produzir um ambiente familiar conflituoso no momento que as crianças mais precisam de tranquilidade e serenidade. Não só as crianças, mas também as famílias. Muitas vezes a tarefa escolar vira um motivo de conflito. Quer dizer, não tem cabimento a gente contribuir para esse tipo de situação conflituosa acontecer em nenhum momento da história, e muito menos no momento da pandemia. Acho que isso é bastante delicado para a gente pensar. Eu quero voltar em duas, sim, eu quero pegar duas coisinhas que você está falando aí, que você está indo muito rápido, tá? E eu estou tentando ler os comentários, eu não dou conta, que a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu estou quase louca aqui. A Carol, lá em cima, ela comentou alguma coisa assim, que esse é um projeto desse governo, né? Eu acho que era quando você estava falando do homeschooling, e eu vi esses dias, estavam aproveitando esse tumulto de pandemia para tentar aprovar, né, novamente, não é aprovado ainda no Brasil, a gente sabe disso, mas estava aproveitando, né, para aprovar esse projeto. E como a gente está com professores aqui, eu acho que cabe a gente falar, né? Será que esse projeto é viável para o nosso país? A gente tem que ficar atento, mais uma vez, pensando nas desigualdades sociais que a gente vive, né? Uma coisa é você ter homeschooling quando você viaja, quando você tem dinheiro, quando você vai para museus, quando você tem os livros, né, na tua casa, é uma condição. Outra coisa completamente diferente são as famílias que não têm o que oferecer, o que ter, enfim. Então, acho que a gente tem que pensar com mais calma. E outra coisa, só para a gente interagir um pouco com as pessoas, e podem colocar questões, aí a gente vai aprender a ler, tá, gente? Nós estamos aprendendo aqui. Mas eu vi pelos coraçõezinhos, assim, eu estou tentando entender os sentimentos, tá? Eu estou tentando ficar aberta ao povo aí. Eu vi os coraçõezinhos quando você quando você falou das tarefas. E as tarefas, eu percebo que está incomodando tanto as famílias como os professores. Porque, assim, os professores, eles têm que planejar, eles têm que conferir se fizeram, se não fizeram. Tem coraçãozinho. Ai, tô adorando ver esses coraçãozinhos subindo. Por quê? Porque tem família que tem 3 filhos, tem um aparelho celular, tem a família que não sabe fazer o registro, não é verdade? E aí, se a gente pegar, eu falo que tem 1000 porcarias naquele parecer do conselho, mas tem uma coisa lá que está dizendo o que a gente faz com a criança de 0 a 3, Juliana, e o que a gente faz com a criança de 4 a 5, né? Então, os estímulos, as brincadeiras, envolver as crianças nas tarefas rotineiras, até lá está dizendo para a gente tomar um cuidado, né? Até lá está dizendo para a gente ficar atenta com o que a gente está solicitando para as crianças. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta a o que a gente está considerando tarefa. Não sei se a gente já entra nessa questão que eu tinha marcado para mais para frente, né, aqui. Agora, como elas colocaram. Mas, assim, eu me perdi no horário também. O que é atividade pedagógica, principalmente em tempos de pandemia? Uma coisa assim, o que é conteúdo, o que não é, mas o que é atividade pedagógica em tempos de pandemia? Acho que a gente podia pensar um pouco nisso agora. O que você acha? Pode ser? Gente, vocês vão falando se tá bom, se tá ruim, vocês coloquem algum sinal aí pra gente entender, tá? Na nossa primeira live. Vamos lá. O que é atividade pedagógica na pandemia? Essa é uma resposta que ninguém tem, né? Até porque a gente nunca viveu nada parecido. Eu lembro que logo no início, quando começou a quarentena, isso era a segunda quinzena de março, a gente escreveu alguns textos a respeito, junto com alguns colegas, né? E a gente dizia ali, olha, é importante que a escola se faça presente nesse momento tão árido, né, que estamos vivendo como sociedade. A escola não pode simplesmente desaparecer como referência na vida da criança e das famílias. Mas imaginar que a gente possa continuar ensinando os conteúdos e seguindo o currículo é muito complicado. Talvez a gente possa aí trabalhar com atividades que complementam, que retomam, e ampliam aquilo que a gente já trabalhou com as nossas crianças anteriormente. Então, era nesse sentido que a gente apontava. E penso que continua válido esse princípio
No entanto, a quarentena se estende mais do que a gente imaginava, né? E isso começa a se tornar, né? Não tem mais o que reforçar e o que ampliar daqui. Quer dizer, começa a ter uma sensação de que nós temos que trazer o conteúdo novo, seguir o currículo. E essa falta de clareza, né, de que, bom, isso vai contar como dia letivo, não vai? O quanto disso vai contar como dia letivo ou não vai? Porque isso é algo que cada sistema está respondendo, e isso, aliás, é bastante problemático, né? Sim. A falta de uma direção para esse processo, uma direção organizada, mais nacional. Eu acho que ela é uma grande ausência, né? Um Ministério da Educação que pudesse, de fato, puxar e orientar essas decisões nesse momento, eu acho que é uma grande ausência. E é uma das razões para a gente estar bastante desorientado em relação a isso, né? Mas todas essas circunstâncias fizeram com que, de um modo geral, se naturalizasse a ideia de começar conteúdos novos e ensinar novos conteúdos para as crianças. Eu vejo isso com muitas ressalvas, né? Se de fato isso é possível, ou se a gente não está apostando em algo que vai nos gerar um retrabalho gigantesco daqui a pouquinho. A gente não está com a criança, a gente não está com o nosso grupo, a gente sabe, em especial na educação infantil, quantas crianças dependem, né, da interação com as outras nesse processo de aprendizagem. Será que essas tarefas que a gente está passando, isso está ensinando? Isso não é ensino, né? O que é isso, afinal? O que nós estamos fazendo, afinal? Acho que, como a gente não tem respostas, né, tem se aberto possibilidades para tudo. E eu acho que tem tido experiências muito bacanas. Acho que tem algumas escolas, alguns sistemas têm conseguido pensar em formas bastante sensatas, né, Cassiana? Eu acho que você vive bastante isso aí no Paraná, porque você acompanha, né, vários municípios e tem esse contato muito capilarizado com as professoras nas redes. Eu acho que a gente tem visto coisas muito bacanas e a gente também tem visto coisas que são absolutamente sem sentido e apenas protocolares, né? Mas acho que uma primeira coisa para pensar a atividade pedagógica na pandemia é quão difícil é a gente apostar que seja possível ensinar novos conteúdos nesse contexto para as nossas turmas, com as crianças isoladas em suas casas e sem a gente poder, de fato, estar junto com elas, que é como a gente trabalha e como a gente sabe fazer educação, né? Mas não sei, né? Acho que talvez pensar essas experiências interessantes fosse um caminho, né, pra gente. Eu queria falar, eu queria só fazer uma fala assim, dar alguns exemplos que eu tenho visto que eu acho que são bons no sentido de aproximação com as crianças. O que eu tenho falado com as professoras? Mais importante do que dar aula, do que ficar lá fazendo alguma coisa no vídeo, é tentar um contato com as crianças, seja por meio do WhatsApp, por meio de uma ligação. Eu sei que não é indicado que as professoras vão até as casas, né? Ou felizmente ou infelizmente, mas algumas professoras acabam indo por uma questão de levar uma cesta de alimentos ou alguma coisa, acabam sabendo um pouco da vida da criança. Eu acho que se aproximar da criança, se aproximar da família, esse é o nosso maior sentido, nosso maior objetivo. Até porque se Deus me livre alguém estiver sofrendo algum tipo de violência, qualquer tipo de sofrimento, é uma chance da gente saber, né, em alguma medida. E aí hoje, eu conversando com uma professora de Ponta Grossa, que estava participando de uma atividade da UEPG agora à tarde, eu achei tão interessante a professora contando que ela quando ela entrou, né, para conversar com a criança levantou ligeiro e falou assim, nossa, como você demorou hoje, né? Ela estava esperando a professora chegar. Então, esse é o relato da professora. E, em contrapartida, um outro relato que elas trouxeram de uma pesquisa que elas realizaram, a criança diz assim, eu estou cansada, eu quero ver a minha professora real, a minha professora de verdade. Então, aquela professora da tela, por mais que a professora dele, né, não é a professora de verdade. Então, a gente vai vendo essas situações, né? Teve uma professora de Telêmaco que contou que falou com a mãe no telefone, ai mãe, na hora de dormir, ele gosta de dormir assim, ele gosta de pegar o paninho, ele gosta assim, ele gosta... A mãe, nossa, mas como que você sabe tudo isso? Então, isso mostra um estreitamento do vínculo da professora com a criança, da preocupação da professora com a criança. Isso é muito mais importante do que você ensinar a família agora, nesse momento, a fazer uma coisa, né? A fazer uma atividade que você está considerando pedagógica. Mas o que é pedagógico? Né? É recortar e colar um papel?
Né? Que sentido que tem essa atividade para a criança? Será que se ela fizesse alguma coisa lá com a família dela, se aquela criança fosse tá comemorando aniversário, eu vou fazer um bolo aqui na minha casa, eu vou ver os ingredientes que eu preciso, o que que eu preciso, o que que eu não preciso. As outras crianças vão fazer um cartão, cada uma na sua casa, daí a gente vai mandar o cartão para aquela casa, né? A professora pode passar para pegar, ou vamos levar na escola no dia de pegar lá o kit de alimentação. Eu acho que pensar em coisas que façam sentido, né? E que ajudem a criar o vínculo. Agora, o preenchimento de folhas, se nem antes fazia sentido, por que que agora está fazendo? Pois é. E muitas vezes a gente sabe o que acaba acontecendo, que não é nem a própria criança que faz, né? O preenchimento. Quer dizer, quando se torna algo protocolar e é só para entregar, porque tem que entregar, porque tem essa pressão, muitas vezes a própria família meio que faz junto, faz pela criança, enfim, cria toda uma situação para uma... enfim, né? É quase que uma farsa, né? A gente está supostamente realizando ensino via remoto, mas o que é o ensino remoto? É fazer uma tarefa num papel, enviar por e-mail, ou enviar, ou entregar a folha impressa, ser preenchida e voltar. Isso não é ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem é muito mais que isso, né? Eu penso que na educação infantil, acho que você deu exemplos super bacanas, né? Que demandam a gente estar em contato com as crianças, e acho que isso a gente tem batido nessa tecla, né? Vínculo, comunicação, contato, não deixar acontecer um distanciamento, né? Conhecer essa realidade e a partir daquilo que a gente vai colhendo desses contatos com as famílias e crianças, vão surgindo propostas que o momento permite realizar, né? Eu acho que na educação infantil a gente tem a possibilidade de trabalhar com recursos como, por exemplo, histórias, músicas, né, cantigas, que eu acho que pode ser um caminho interessante, né? Tem uma colega que é professora lá na creche da UFSCar, a Maria Cláudia Sacomani, não sei se está aqui na conversa com a gente, né? A gente se conversou um pouquinho hoje, ela falou que talvez participasse. E ela tem feito esse trabalho, ela grava vídeos contando história para as crianças com os mesmos rituais que ela fazia, né? Que as crianças já estavam acostumadas, como que ela faz quando ela começa a contar uma história, o que ela faz quando ela termina a história. Quer dizer, ela manteve isso, faz o registro da história no vídeo e manda. Ela está dizendo que ela tá, Ju. Eu já conversei com ela também, estou muito bem. Super linda ela tá tendo. E aí as crianças recontam a história, mandam de volta. Quer dizer, a contação de história é uma prática que faz parte da vivência na educação infantil e que é uma coisa que dá pra gente fazer, né? Uma história, um livro. Agora, como viabilizar isso para que todas as crianças tenham acesso sem depender da família ter que ler o livro ou contar? É uma coisa para se considerar. Sem, ao mesmo tempo, colocar uma pressão nas professoras que, de repente, não se sentem à vontade em produzir um vídeo e mandar. Sem contar a invasão do WhatsApp pessoal, que a essa altura do campeonato isso já ficou, a gente já meio que aceitou que aconteceu mesmo, né? Então, mas é importante registrar, as professoras têm usado o celular pessoal, a sua conta pessoal de internet, o WhatsApp pessoal para fazer esses contatos, né? Como a gente não pode deixar de registrar o quanto as professoras se dispõem a isso, né? E ao mesmo tempo não vejo como abrir mão dessa ferramenta nesse momento. Mas acho que pensar isso é importante. A Vanessa colocou aqui também, estou contando histórias e está sendo fantástico. É verdade, eu já assisti também, a gente já compartilhou no Baguncei algumas histórias da Vanessa. Mas sabe o que eu acho, Ju? Assim, quando você fala, as professoras estão disponibilizando o WhatsApp, as professoras estão disponibilizando a vida, né? E eu faço uma defesa, eu sempre vou defender as professoras, né? Até porque eu sou professora de educação infantil também, mas eu sempre vou dizer assim, gente, olhem os horários, atendam os pais naquele horário, no horário de trabalho. Eu falo porque eu não faço, né? Eu acabo atendendo, conversando, é meia-noite, é 1 hora, eu tô conversando, eu tô respondendo, é final de semana, eu tô chorando junto. Mas atendam naquele horário. É mais fácil, a gente continua falando, façam, né? Não façam. A gente continua falando fato. Mas assim, o que eu vejo, o que eu reconheço, o que eu acho que o município, enfim, os gestores, todos precisam reconhecer, é isso.
né? Os professores têm feito um trabalho lindo. Tem errado? Tem também. Tem errado bastante. Mas tem tentado acertar. Ninguém disse em nenhum momento eu não quero fazer, né? Tem escancarado a sua casa, tem mostrado, tem... E é complicado isso, né? Abrir a sua vida, abrir... É muito complicado. Então, acho que a gente tem que reconhecer isso, mas chegou um momento, assim, como a gente viu que estendeu essa normalidade, parece que não volta, né? Então, o que a gente vai fazer para continuar de forma que a gente se agrida menos, que a gente continue de forma mais saudável, que a gente deixe as famílias também de uma forma saudável, as crianças de uma forma saudável, porque a gente está percebendo que a situação ela está se prolongando. Então, como que a gente vai fazer, né? Eu até tenho uma convidada para outra semana, para a gente falar do retorno, ela vai contar a experiência de Portugal, mas não cabe ainda para nós, né? A gente não está preparado para retornar. A gente pode ouvir outras experiências, mas para nós está muito difícil ainda o retorno. Então, a gente precisa pensar assim, como é que a gente olha para essas professoras, como é que a gente olha para essas crianças e que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a gente não está conversando para negar. Falar assim, então não tem EAD na educação infantil, porque não tem mesmo, né? Nós estamos defendendo que não tem EAD na educação infantil, mas nós estamos dizendo, olha, a gente precisa manter o vínculo, a gente precisa conversar com as famílias, a gente precisa continuar trabalhando, ninguém está se negando a trabalhar. Eu acho que a questão é, o que é docência na educação infantil? O que cabe a nós, né, professores da área de educação infantil nesse momento? Acho que é um pouco por aí. E pensar numa coisa que eu tenho pensado muito, conversado, né, com colegas e alunos, né, e nas atividades que a gente tem feito. Que sociedade maluca é essa que a gente vive, em que a gente não pode colocar as coisas em suspenso temporariamente, enquanto a gente cuida da maior pandemia que já aconteceu na nossa história. Quer dizer, na universidade tem essa pressão do calendário. Nós não estamos falando de um probleminha, nós estamos falando de um problema que afeta, quer dizer, a gente tem perdido milhares de vidas, mortes evitáveis. Né? Olha o tamanho do drama que a gente está enfrentando, e a gente não pode colocar em suspenso os prazos, as datas, os limites, e depois rever isso. Quer dizer, qual é a dificuldade de, nesse momento, dizer, olha, não, nesse momento a prioridade é cuidar das pessoas, que as pessoas se mantenham o mais serenas e tranquilas possíveis dentro dessa situação, sem colocar mais pressão além daquilo que já está colocado, como eu disse já de início, e daqui a pouco a gente retoma quando for possível, né? Mas parece que a gente não consegue, a gente fica com essa coisa de que tem que fazer, não, né? Então, acho que isso é uma reflexão para se fazer. Por quê? A quem a gente está respondendo com essa pressa, né, dos prazos? Os prazos são para quem? Os prazos fomos nós mesmos que criamos para organizar a vida social. Por que a gente não pode revê-los e adiar certas coisas e retomar daqui a pouco? Qual que é a pressa de cumprir o calendário nesse momento? Quer dizer, quais são os interesses que estão nos forçando a isso? Acho que não dá para fugir a essa reflexão. Eu ia pedir para você, eu gostei muito daquele dia que eu estava angustiada com o calendário, né? Que o parecer do conselho foi aprovado, e eu falei, Ju, o que a gente faz? O conselho tá pronto, né? E você fez uma fala assim tão tranquila, né? Você me tranquilizou tanto com a história do calendário, eu acho que você podia falar mais um pouquinho sobre isso, assim, que talvez conforte aí o coração das professoras também. Uma reflexão que acabou surgindo nesse momento é isso. O que é um calendário? O calendário é um meio, é uma ferramenta criada por nós, como sociedade, para organizar um processo educativo. Então, a finalidade é a formação das crianças. O calendário é um meio para a gente organizar isso dentro da sociedade, que tem uma rede complexa de interações. Então, o calendário não é um fim em si mesmo, ele não é algo que está acima. Ele é um meio, ele é um instrumento, nós não podemos perder de vista isso. E em nome de cumprir um calendário, a gente abre mão das nossas finalidades. Precisamos pensar sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que é importante de registrar, eu não sei o quanto aí na realidade do Paraná isso tem aparecido para as professoras, mas aqui no estado de São Paulo, em especial na rede estadual, eu vejo que é muito forte. Há uma certa avaliação por parte de algumas professoras e professores
Dada a dificuldade de acesso dos estudantes, a gente tem menos da metade dos estudantes acessando o aplicativo e fazendo, assistindo às aulas e tal. Como é que nós seguimos um ano letivo assim, com menos da metade dos estudantes participando? Quer dizer, não tem racionalidade nisso. Mas parece que se não seguir o ano letivo via EAD, as pessoas sentem que o seu salário pode estar ameaçado. Isso é um fantasma, né? Então, não, a gente tem que estar dando aula em EAD, porque senão o que justifica o nosso salário? Gente, a gente precisa resistir a esse raciocínio simplista e sem fundamento, né? Se chegar a haver algum corte de salário de servidor público, independe de estar dando aula em ensino remoto ou não estar dando ensino remoto, não é né? Não é esse o fator central. O fator central é que a gente vive um governo que toma o servidor público como inimigo. E nós não estamos colocando palavras na boca de ninguém. Isso foi dito a público, né? O servidor público é o inimigo. A questão é aí, é por aí que vai pegar. Então, o fato de a gente estar dando uma ou mais, ou duas, ou três aulas na semana não é o determinante, né, para se garantir os direitos dos trabalhadores. Ninguém, como você bem falou, né, Cassiana, ninguém está se recusando a trabalhar. A gente está lidando com uma situação que interdita o ensino. É de ordem externa. Né? E a gente está aqui disposto a realizar aquilo que se apresenta que for possível. E é claro que nas redes privadas tem outros elementos que estão colocados, né? E acho que a gente conseguiu perceber o quanto que o elemento comercial se impôs sobre o pedagógico, né? Eu acho que essa foi uma regra, de um modo geral. Muito rapidamente as escolas privadas entraram em sistema de aulas remotas, sem propriamente uma avaliação pedagógica do processo, mas muito nessa coisa de que tem que justificar a mensalidade, e é um serviço que está sendo prestado e se adequa, e aquela palavrinha que eu odeio, se reinventa para se adaptar às novas circunstâncias, né? Então, eu acho que isso também é algo que precisa começar a ser dito, né? Para a gente pensar em como a gente vai se posicionando frente àquilo que vem como proposta, como imposição, e como é que a gente reage a isso nos nossos espaços de trabalho. Até porque esse momento, pensando nessa coisa, então o que os professores vão estar fazendo, né? Eu vejo assim, alguns municípios estavam com essas aulas, essas atividades diariamente, agora estão em contato, não tão todos os dias, né? E às vezes a comunidade pergunta, mas o que os professores estão fazendo? Acho que é um momento importante, assim, para entender que os professores estão em formação, que os professores podem estar aproveitando para estudar, para ler, para se preparar, né? Porque do jeito que estava, tá todo mundo trabalhando muito mais, né? A gente vê por nós, assim, a gente está trabalhando muito mais. A ideia é que você fica em casa, parece que toda hora você está disponível para atender alguém, e não é isso. Então a gente acaba trabalhando muito mais horas por dia. Então a gente precisa pensar e rever também as nossas ações, né? E acho que ir até um pouco mais longe. Existem categorias de trabalhadores que não estão podendo realmente realizar o seu trabalho. Sim. E elas devem continuar sendo remuneradas. A gente precisa problematizar essa ideia que está aí, né, no senso comum, de que não trabalhou, não recebeu. Não é possível pensar a atividade de trabalho dessa forma. Nenhuma sociedade se sustenta na base do trabalhou, recebeu, não trabalhou, não recebeu. É preciso garantir, né, uma rede de segurança para o trabalhador, e numa situação em que o fator externo impede a realização do trabalho, o trabalhador não pode ser penalizado individualmente. Então, como é que a gente entende o vínculo de trabalho? O que é o trabalho e que direitos o trabalhador deve ter garantidos, independente das circunstâncias? Não podemos abraçar essa ideia que está tentando se impor sobre nós, né? Da informalidade, da terceirização. Essa tendência ela vem com muita força, né? Tentando levar o trabalho a uma informalidade cada vez maior, quebra de vínculos e quebra de proteção ao trabalhador. Nós precisamos reafirmar a ideia de que o trabalhador deve ter o direito ao salário garantido, independente da circunstância externa. E lembrar que não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Se vier a cortar o salário ou reduzir salário de servidor público,
não é porque faltou dinheiro. É porque o dinheiro foi para outro lugar. Acho que essa é uma outra consciência importante, da gente não cair nesses argumentos que falseiam a realidade, de que está faltando dinheiro e por isso não está pagando o salário das pessoas. O dinheiro está indo para outro lugar, o dinheiro está indo para outras pessoas e para outros grupos sociais. E aí é que está a questão da força política das categorias nesses embates. Acho que isso é importante. Eu não sei se você sente isso também aí, conversando com as professoras. É bacana trazer essa discussão mais macro, assim, para a gente chegar no micro, né? Porque às vezes a gente fica discutindo tão pequeno e não consegue enxergar o todo, né? Nessas relações de trabalho, nessa questão política mesmo. E daí, trazendo tudo isso para o micro, a gente percebe, assim, nas escolas privadas, é tão sério isso, é tão sério que não se enxerga a questão de saúde. Ah, eu quero voltar porque eu estou pagando a mensalidade. Você entende que você está pagando a mensalidade, mas que você, ao pedir para voltar, você está colocando a vida do seu filho em risco, mas que você ainda prefere colocar a vida do seu filho em risco porque você está pagando uma mensalidade? Então, a relação com aquilo que você contratou e aquilo que você considera direito, ela fica tão adoecida, né, que tem pais, aqui mesmo a gente teve pais que se manifestaram para as escolas voltarem, né, foram para a TV, fizeram carta, fizeram manifestação para as escolas voltarem. E uma outra coisa que eu percebo é esse perigo da escola voltar a ser assistencialista. Então, vamos voltar para os filhos de pais que estão trabalhando. Mas a escola serve para os pais que estão trabalhando? Quer dizer, os filhos de pais que estão trabalhando não vão ficar doentes, não correm riscos? Né? Então, a gente se perde um pouco nas escolhas, né? Na hora que a gente está frente a uma situação. Desculpa. Eu ia dizer, como a história da educação infantil não foi superada ainda, né? A gente continua tendo a creche que tem como objetivo liberar a mão de obra feminina, né? Que foi o que a gente foi na história, né? Parece que volta aquilo que não foi plenamente superado com muita facilidade, né? Exatamente. Eu acho que seria importante se alguma professora pudesse colocar uma questão também para a gente. No chat lá das questões, apareceu algumas assim que eu não sei se é bem absurda ou não, mas alguma questão assim, por exemplo, como é que fica a questão da avaliação na educação infantil? Para mim não fica, não sei para você, né? Para mim é uma coisa muito simples, não fez, não se avalia, não tenho como avaliar alguma coisa que eu não fiz, não sei como que você vê tudo isso. Eu acho que eu vejo por aí também. Qual é o sentido de se falar em avaliação nesse momento, né? O professor Luiz Carlos de Freitas, que é um pesquisador lá da Unicamp, ele tem sido para mim uma grande referência para entender, né, o que a gente está passando aí com essas investidas, né, das corporações empresariais da educação, querendo aproveitar a oportunidade a oportunidade, é assim que eles veem. A pandemia é uma oportunidade, né? Para naturalizar o ensino à distância. Então, ele tem sido uma referência importante para pensar tudo que está envolvido nas decisões que vêm sendo tomadas. E ele coloca esse indicativo, e ele vai, acho que mais além, viu, Cassiana? Porque ele não fala do momento da pandemia, ele fala 2020, nós não temos que fazer avaliação. Porque quando a gente retornar, a gente precisa fazer avaliação diagnóstica de qual foi o saldo desse período todo. E do que as nossas crianças têm necessidade para a gente planejar esse retorno. Então, é a avaliação diagnóstica. O máximo que dá para pensar em avaliação nesse momento é isso. A avaliação diagnóstica para a gente se reorientar. Na educação infantil, a gente não tem tanto essa questão, né? Porque não tem a retenção. Agora, em outros momentos, em outras etapas, isso está pegando. Tem criança de escola privada fazendo prova. A rede estadual de São Paulo está lá avisando, acabou o primeiro bimestre, estamos já no segundo bimestre. Vamos lançar as notas dos alunos. Como é que é isso, gente? Acho que é muito, muito, muito complicado. Eu consegui agora olhar uns comentários aqui, Cassiana, estou ficando acho que mais à vontade na ferramenta. Eu vi uma professora dizendo aqui que uma das coisas que mais preocupa ela é esse esforço cognitivo desperdiçado.
eu acho que foi a referência que eu fiz em algum momento, a ideia do retrabalho que tudo isso vai gerar. Nós vamos daqui a pouco estar tendo que fazer tudo que a gente já fez e tanta energia sendo gasta nesse momento, essa sobrecarga toda, né, sem, de fato, isso produzir resultado pedagógico, e daqui a pouco nós vamos estar de novo com um problemão para lidar, né? Acho que é legal ter visto que isso reverberou aí entre vocês também. Uhum. Eu acho que tem uma outra coisa que eu não tinha pensado em conversar com você, mas como a gente... Agora eu liguei meu computador para ver o horário aqui. Até tem mais perguntas, mas tem uma outra coisa que me ocorreu. Eu devia ter pego meu parecer. Eu ando com o parecer do conselho para baixo e para cima aqui na minha casa. Uhum. E eu lembro que teve um dia que eu te liguei também para conversar sobre um ponto do parecer que dizia sobre as possibilidades de retrocessos. Lembra? Lembro dessa conversa, Então, como a sim. gente tem uns minutinhos ainda, isso é muito usado, né? É usado como uma ameaça até para as famílias, para os professores. Olha, se vocês não fizerem isso, se vocês não mandarem atividades para casa, se vocês não se organizarem, as crianças vão sofrer retrocessos. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso aí nesses minutinhos que a gente tem. Acho super legal você lembrar essa questão, ela tem aparecido muito. Gente, vamos ser realistas. Nós vamos ter prejuízo. Nós temos que assumir isso. Não tem, né? Isso tem sido dito por outros pesquisadores também. Não tem como a gente atravessar a situação que nós estamos atravessando e achar que não vai ter prejuízo. Agora, nós não estamos falando em prejuízo irreparável. Nós estamos dizendo de... não é um trauma para a vida escolar das crianças. Não estamos indo por aí. Mas nós estamos dizendo, a situação no momento, ela causa prejuízo. Ela impede da gente estar junto com as crianças na escola. Ela interrompeu a vida escolar. Claro que isso gera prejuízo. Agora, isso é ter uma postura realista diante do que está colocado. O que a gente poderia fazer nesse momento para minimizar esse prejuízo? Há possibilidade de alguma ação que a gente desenvolva de minimizar esse prejuízo? Essa é a pergunta. Pode ser que a gente esteja fazendo 1 milhão de coisas, gastando uma energia imensa, e isso não vai ter nenhum efeito nesse sentido, só vai ter o efeito de cumprir os protocolos. E também tem esse uso que você chamou a atenção, que é um uso um tanto capcioso, né, dessa ideia de que, olha, se não continuar, se interromper, vai ter retrocesso. Olha, aquilo que está consolidado como desenvolvimento da criança está consolidado. É claro que esse tempo longe da vida escolar vai fazer com algumas coisas que estavam ali ainda se consolidando se percam? Possivelmente sim. Agora, é isso. Isso não significa que seja possível evitar isso com tarefas remotas. Isso é uma realidade que nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas crianças. Então, muito cuidado, com esse uso, muitas vezes, cheio de intenções não explícitas, que é feito de alguns argumentos. Infelizmente, a gente não pode se dar ao luxo da ingenuidade quando a gente trabalha na educação. Na verdade, acho que em nenhum lugar a gente pode se dar esse luxo de ingenuidade. Não há ingenuidade possível. Há interesses mercadológicos e ideológicos determinando de forma muito direta os caminhos que estão sendo tomados pela educação no Brasil nesse momento. Precisamos aprender a fazer essa leitura de tudo que está envolvido, das consequências daquilo que está sendo proposto e de como é que a gente pode se colocar nesse processo. Então, aprender a ler os interesses por trás dos argumentos é um exercício fundamental. Vale para a questão do retrocesso nesse sentido, né? Acho que tem uma pergunta da Tânia dizendo assim, gostaria de saber se há possibilidade de retrocesso da educação infantil para o assistencialismo. Acho que é um pouco do que a gente já discutiu, né? Nós temos que garantir os direitos que já foram conquistados, até para a gente dizer que não é qualquer pessoa que pode trabalhar na educação infantil, não é qualquer um que pode ser professor de educação infantil, existe uma carreira, né? Existe uma condição necessária. Então, acho que é um pouco disso. E nessa direção do que a Juliana está apontando, dos retrocessos ou não retrocessos, nossa, nós temos 27 segundos, Juliana. Mas eu queria dizer para a gente manter o interesse das crianças pela educação e pelo conhecimento. Eu acho que isso sim cabe a nós, não é verdade? Isso. Esse é o central, sem nenhuma dúvida.
Olha, eu quero te agradecer. Das pessoas, né, Cassiana? Fala assim, ó. Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Valeu, obrigada, Desculpa viu? a correria do final. Obrigada, Ju. Adorei.